apresentação. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa meditação, nossa reflexão sobre o despertar da consciência, despertar quântico da consciência. É uma satisfação estar com vocês, mais uma vez, né, Aurélio? Com certeza, ainda mais eu que faltei da última vez. Pois é, Aurélio. Como é que você pôde me deixar sozinho, Aurélio? Então, a gente não conseguiu fazer uma gravação antecipada, a gente até tinha programado. Mas foi uma boa causa, né? Foi uma boa causa, os netinhos, né? Foi. Mas tudo bem, o importante é estar verdade. tudo em paz. Então, bem-vindos, amigos. Vamos mais uma vez ao nosso curso, Despertar da Consciência, na verdade é cura quântica. Não é verdade, Aurélio? Isso. A consciência quântica. A consciência quântica como mecanismo de cura. Então, a gente sabe que essa cura é a cura espiritual, é a cura do emancipação, da harmonização da alma, de estar leve com o mundo, com o universo, por mais que sejam os pesos. A gente está no tiroteio, mas estamos leve. Vamos só esquivando para cá e para lá e mentalizando para que os maus pensamentos não venham e vamos em frente. Estamos treinando para isso, né? E aqui a gente não fala outra coisa a não ser pensamento, né? A gente sabe, pensamento impressionante, né? Pensamento é tudo. Nós já sabemos, né, que o pensamento bem organizado, bem direcionado, nos traz harmonia, né? Mesmo nas dificuldades. Então, vamos treinar. Então, vamos começar aqui com a abertura aqui do Evangelho. A gente abriu no capítulo 28. Tá? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aí aqui abrimos na parte 3, que fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos os que encontram. Mateus. Tendo-lhe feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos da tua presença, e nos ensinaste na nossa praça pública. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então vamos elevar o nosso pensamento até o Pai, mentalizar e pedir para os espíritos protetores dessa casa veneranda que nos intuem, que nos orientem, de tal forma que possamos nos conectar e passar os ensinamentos necessários no estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Paramos na página 246. Para quem está chegando, o livro é o Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. Então, estamos na página 246. E ela começa muito interessante aqui, já dizendo assim, a matéria mental atraída pelos pensamentos, olha só isso, a matéria mental atraída pelos pensamentos, nós estávamos falando isso aqui no início, né? Composta de princípios inteligentes, altamente sensíveis, é assimilada pela mente por meio dos centros de força. Tá vendo? Ele está mostrando como é que se processa todo o resultado do direcionamento da nossa mente, muitas vezes distraída, né? Então, através dos centros de força, dos nossos chakras, essa matéria é atraída e nos reveste de elementais que estão no ambiente, que nós captamos em função daquela vibração que estamos emitindo
através dos nossos pensamentos. Ok? Então, isso mostra a necessidade cada vez maior de termos os pensamentos organizados, harmoniosos, treinados, porque é um treinamento constante, né? Nesse mundo complicado e tumultuado que nós vivemos, né, Aurélio? Verdade. Ainda mais nesse momento que nós estamos aí terminando um processo de pandemia, quantas ideias negativas, quantos pessimismos não chegaram à nossa mente durante esse período, né? Mas foi também uma ótima oportunidade para nos trabalharmos, não é verdade? Com certeza. Pelo menos esse grupo que está aqui estudando conosco, né? Eu acho que todos nós exercitamos aquilo que nós temos falado nesse próprio momento difícil em que a Terra está atravessando, que sabemos que é com o objetivo de ampliar as consciências e darmos um passo a mais na proximidade da regeneração, né? E a gente já sabia disso, né, o Clóvis? Uhum. Né? Nós encarnamos sabendo que Claro. íamos passar por essas provações Nós só não todas. lembrávamos, né? Só a gente não lembrava, mas a gente assumiu esse compromisso quando a gente optou pela encarnação, né? É verdade. Então, vamos passando por isso, vamos passando de uma forma bastante honrosa, né? Harmoniosa. E superando todas essas dificuldades, né? Exatamente. Bom, continuando aqui, ele fala, nela gravamos nossos atributos. Então, Nela, matéria mental. a matéria mental atraída pelos pensamentos. Então, nela gravamos nossos atributos, condensando-os no MOB. MOB é modelo organizacional biológico, o nosso perispírito. Ok? Olha quanta informação num parágrafo. Sob a forma de princípios vitais e transferindo-os para o corpo físico por intermédio da glândula pineal e dos nadis, que são os meridianos, são aqueles canaizinhos, né, que temos espalhados pelo nosso corpo todo, onde sabemos que as energias prânicas e as energias que nós trabalhamos, né, que nós manipulamos, Tanto as boas quanto as ruins também, claro, que a gente... energias de uma forma geral, que a gente elas vão pensa. se capilarizando por esses nadis, né, como se fossem veias, pequenas veias, que nós temos espalhados no nosso corpo físico. No caso, são elementos mais quintessenciados que distribuem essas energias que vão se capilarizando, chegando ao corpo físico. Esses elementos são exteriorizados de duas formas, quais sejam. A primeira, muitíssimo lenta e pouco eficiente, quando captados pela estrutura cerebral, auxiliada pelo sistema nervoso, endócrino e sanguíneo, disseminando-se por todo o corpo celular. Então, ele também se espalha através do nosso sangue, né, vindo pelo nosso corpo físico, né, os elementos do corpo físico, transmitindo às nossas células sanguíneas e vai carreando pelo nosso corpo físico de uma forma geral. É o trabalho da personalidade, via chakras e plexos nervosos. Então, o que é personalidade? Persona. Persona é O eu. o eu, né? É o nosso ego que vos fala aqui, né? Nós já temos a nossa mente trabalhada para automaticamente gerenciar todo esse processo. Só que, normalmente, ainda no nosso estágio evolutivo, a nossa mente não é tão trabalhada assim, não é tão harmoniosa, tão já pronta para, mesmo nas dificuldades, canalizar energias positivas, tanto para fora como para dentro do nosso corpo, para os nossos nadis e nossos meridianos. Então, ele continua. A outra outra hipótese, né? A outra ocorre através dos chakras, centros de força e nadis, linhas de força, recepcionados pelo núcleo cromossômico das células DNA. Ok? O ácido desoxirribonucleico, né? E todas as suas moléculas, né? Quer dizer, uma molécula que está no núcleo de cada célula, com auxílio do qual serão transferidos às organelas pelo citoplasma. Essa remessa de energia chega de forma direta
graças ao trabalho consciente e automático da individualidade. Está explicado aí, gente. Como é que E a gente... quem é a individualidade aqui? É o nosso espírito. Então, ele está Exatamente. comandando tudo, gente. Tá tudo O comandado. tempo todo está sendo comandado e ele tem um exército, né? Cada um sabendo fazer a sua função, a sua coisa correta, né? Então, uns mandam e outros obedecem, né? Agora, Então, essa gestão pode ser para o bem e para o mal. Por bem e pro isso mal. que o resultado da má gestão das nossas emoções refletem naturalmente na doença física, que, pelo que nós conversamos aqui nesse parágrafo, está explicado como é que funciona. Ok? Então, sempre precisamos equilibrar os nossos pensamentos, né? Precisamos buscar essa amplidão de consciência para que possamos, nos momentos difíceis da nossa vida, canalizarmos energias positivas, aceitando, buscando superar, né? Buscando superar as dificuldades, os insucessos, sem deixar com que aquelas emoções, aquelas dificuldades, reflitam na nossa mente e no nosso corpo físico. Evidentemente que no nosso estágio evolutivo, vamos sentir, não tenha dúvida. O que não podemos é deixar aquelas sensações energéticas e mentais deletérias, né? Se manter na nossa mente e, consequentemente, se manter em todo o nosso universo corporal e perispiritual. Aí a coisa complica, né? Nós somos senhores de nós mesmos, né? Então nós temos que controlar tudo, tá? Difícil é muito, mas tudo é um exercício, né? Então a gente começa fazendo o exercício da respiração, o exercício da meditação, pensamentos vêm aos montes, tá? A gente produz quase 100 mil pensamentos por dia, então pensamentos vêm aos montes. Então a gente vai controlar e vamos procurar reter só os pensamentos bons, né? Porque só assim a gente consegue manter um equilíbrio. Exatamente. Bom, continuando aqui, André Luiz, através de Emmanuel, quer dizer, Emmanuel através de Chico, né? Fala aqui. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Ok? Quem está falando isso é Emmanuel, tá certo? Então, o cérebro exterioriza princípios inteligentes e energia mental. Nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na forma ponderável e múltipla do pensamento. São as formas pensamento, né, gente? Que nós estudamos nos livros de André Luiz, que vemos lá no nosso lar, coisa funcionando. E essas formas pensamento aqui nesse plano de existência do corpo físico, né, ela não é materializada. Ela é materializada, mas não que nossos sentidos, nossos 5 sentidos, possam perceber. Mas nós conseguimos sentir uma vibração, um ambiente quando ele está com formas de pensamentos deletérias. A gente sente a perturbação, nós sentimos o baixo grau de energias salutares, né? A gente percebe, nós já percebemos essas perturbações e temos que trabalhar para nos afastarmos delas. Ou, se tivermos capacidade, de também emitirmos boas vibrações para que aquilo ali se modifique, não é verdade? E como é que a gente faz isso? Nós fazemos através da prece. Estou com uma perturbação muito grande na minha casa, não sei o que fazer. Abre o Evangelho, aleatoriamente, e lê um parágrafo. E medita sobre aquele parágrafo. Se não melhorou, continua lendo, em voz alta. Tá? Esse é o exercício, para que a gente possa ir limpando, porque essas formas deletérias, esses espíritos que estão coniventes com o mal ou com a perturbação, eles não conseguem ficar em ambiente harmonioso. Então, a tendência deles é se afastar para buscar. O ideal é que não expulsemos de espírito nenhum, porque são todos irmãos em evolução, e se nós pudermos sensibilizarmos com a prece, com o que está sendo lido, o objetivo também é esse, que eles escutem aquilo que está sendo lido e eles percebam, que deem um estalo, tipo, opa, isso aí me interessa, ou isso aí está me fazendo a diferença. E normalmente a gente abre o Evangelho, tá?
na leitura que é necessária É verdade. para o espírito que tá no nosso lado, que Na está verdade, procurando nos desequilibrar. Na verdade, a gente não abre, né? Eles abrem para a gente. A gente acha que abre. É verdade, né? Eles É uma sabem força de aquilo que... expressão. Quantas vezes, né, Aurelius, nós abrimos aqui o Evangelho, qualquer livro, e os Espíritos dizem que o que a maioria das pessoas que estão naquele lugar, naquela plateia, estão precisando escutar é o que vai aparecer, é o que vai vir à tona. É verdade. Então, estão sempre nos ajudando, buscando Exatamente. amparar através das boas ideias e das boas das boas energias, todos nós aqui encarnados, porque eles sabem da dificuldade da gente de nos mantermos harmoniosos diante de todas essas conjecturas que nos acontecem aqui no mundo físico, né? E aí, continuando aqui, ele continua dizendo assim: os princípios inteligentes ou princípios espirituais são força luminosa na mente, parte estrutural das ideias. Então, cada vez mais, né, pensamento sob policiamento total. Nós temos que estar treinando esse dia a dia, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, porque é muito fácil ainda para nós nos desequilibrarmos, né? Com certeza. Quando ele Está fala de sempre... ideias, ele fala que essas ideias são todas criadas no nosso corpo mental, né? Então, é de lá que o espírito, né, trabalha aquelas ideias que nós vamos produzindo. Exatamente. Né? O espírito produz as ideias, Isso, né? Exatamente. E nós produzimos essas ideias em função do nosso estado emocional. Normalmente, quando acontecem problemas na nossa vida, a tendência é nos desesperarmos, é nos desequilibrarmos, e as coisas que nós emitimos são da pior qualidade, os pensamentos são da pior qualidade. Isso. E muitas vezes isso se reflete no nosso próprio corpo, né? Nós já conseguimos olhar para uma pessoa e perceber, mesmo sem ter mediunidade, como é que está o estado emocional daquela pessoa. Não é verdade? A maioria de nós consegue. Com um pouco de atenção, você sente, né, se a pessoa está triste, se a pessoa está com algum problema. Então, nós podemos também cada vez mais exercitar isso, porque no nosso dia a dia tumultuado, a maioria das vezes a gente passa pelas pessoas, nem olha para ver se tem alguém com problema, ou se tem alguém que a gente possa dar uma palavra, né? Um bom dia, né? Quantas vezes as pessoas entram nos elevadores, por exemplo, está lá como é que chama o rapaz? Ascensorista. Ascensorista, lá cheio de problemas, triste e tal. Às vezes as pessoas entram, são incapazes de dar bom dia. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Aquilo que não parece não, mas é um lenitivo para ele, é um incentivo, tipo assim, me encontraram, me viram, eu existo nesse mundo, né? E Divaldo fala muito isso. O Di fala que os maiores exercícios que ele tem feito nos últimos anos da vida dele é prestar atenção nos invisíveis. E é uma verdade, nós não prestamos atenção nessas pessoas, né? Porque ainda somos egoístas, somos prepotentes, nos achamos. A gente não quer ver, né? E também não queremos ver, porque não olhando, não nos envolvemos. Mas é justamente ao contrário, porque na medida que estamos mais plenos, mais aptos a olhar e ver e perguntar, né? Irmão, está precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Enfim, qualquer palavra de consolo que a pessoa receba já é um alimento para aquela alma que está no desespero. Não é verdade? A gente não tem tempo, está sempre correndo. Enfim, não caiu nossa ficha ainda que nós podemos, com pouca ação, fazer muito bem, né? Porque o que não falta são pessoas com problemas. Se você entra no metrô, por exemplo, é um prato cheio. Em vez de entrar no metrô e ficar preocupado com o que vai fazer quando chegar no trabalho, com os problemas que está esperando lá, olha para as pessoas e emite emanações harmoniosas, porque a maioria das pessoas que estão naquele vagão estão pior que você. Então é um exercício fantástico. Você está ali parado, não tem o que fazer, não pode nem pegar o celular, muitas vezes em pé. É um momento maravilhoso para exercitar isso, né? Exatamente, e emanar o bom fluidos. Né? Custa alguma coisa? As pessoas às vezes falam assim, você é maluquice da tua cabeça. Não, gente,
É um exercício. Vamos fazer isso. Vamos buscar. E olha, quando a gente faz isso, nós saímos, por mais que nós sejamos cheios de problema, nós saímos mais leves. Há um retorno automático que nós não entendemos ainda. Então, sem nenhuma expectativa de ter nada em troca, né, do que nós estamos tentando dar, na pior das hipóteses, é benéfico para a nossa mente, para o nosso ser, porque ali nós estamos orando, pedindo que aquele ser ali que está naquela condição de tristeza, de doença, ou de olhar para o nada, nós conseguimos perceber isso. Façamos um exercício, né? Doemos essa energia que ela vem em dobro para nós. Ok? Bom, aí ele continua aqui, orar. Não, a prece é exemplo dessa força luminosa em ação. Um recurso a serviço do pensamento na elaboração das ideias. Está vendo? Acabamos de falar nisso. Orar é acessar e acionar os potenciais internos necessários à construção almejada. Então, quando fazemos isso por um irmão no metrô, por exemplo, nós estamos acionando os potenciais internos necessários para emanar essas energias para a construção almejada. Qual é a construção almejada? É fazer o bem. É que chegue para aquele irmão aquela energia boa. E se nós prestarmos atenção, isso acontece e são poucos momentos que a gente precisa fazer isso, já dá um reflexo na pessoa. Uma vez eu fiz um exercício desse, tinha uma senhora sentada no metrô, mas com um semblante completamente fechado. Ela tinha rugas aqui, a gente via que era de preocupação, mas a senhorinha estava em bastante sofrimento ali. Eu estava ali no metrô, estava em pé, olhei para ela, percebi, comecei a fazer esse exercício. Gente, pode ser que vocês me achem doido, mas o semblante dela foi mudando. Antes de eu sair do trem, do vagão, ela já não estava mais com aquelas rugas, ela tinha aliviado. Entende? Claro que ela devia estar merecendo, enfim. E ela conseguiu absorver. E mudou o semblante. Quer dizer, né? A gente acha que não, isso não faz efeito? Faz, gente. É porque nós estamos mergulhados nessa matéria toda e não conseguimos perceber coisas sutis que são importantes e são intensas. Mas nós não conseguimos perceber. Mas esse livro aqui, ele traz exatamente esse despertar da importância do pensamento. Você está falando em pensamento, você está falando em radiação quântico, né? Quântico, de energias. São partículas. Então, são partículas que você está vibrando. Tá? Então, quando você está vibrando, você está criando uma corrente magnética para que aquela pessoa possa receber aquilo, tá? E se beneficiar. E nós já aprendemos aqui que os nossos pensamentos, nós somos co-criadores. Então, esses pensamentos estão repletos de princípios inteligentes, de elementais. Nós já aprendemos aqui, eles estão, pelo seu grau evolutivo, à disposição de quem os comanda. Então, nós, como seres moralmente mais evoluídos que eles, se nós emanarmos pensamentos positivos, e eles vão ao objetivo e vão fazer um trabalho que eles precisam fazer. Da mesma forma, aqueles elementais que ainda trabalham no mal. Não é verdade? A gente vê alguns exemplos aí de elementais que trabalham com, enfim, com ações... Energias ruins. Energias ruins provocadas por nós, na verdade. Eles, na verdade... Eles são comandados, coitados, são ignorantes, são aqueles seres que vão fazer sem saber se estão fazendo certo ou errado. Eles entendem assim, esse ser é ascendente a mim, moralmente e intelectualmente, eu cumpro a ordem e faço. Jesus, quando foi aplacar a tempestade no mar, na verdade, o que ele fez? Nada mais, nada menos do que trabalhar a sua moralidade e pedir aqueles elementais que se acalmassem, e assim o fizeram. Bom, aí continua aqui, dizendo o seguinte: caso não os tenha em seu universo, a mente será intuída ou inspirada a buscá-los em outros mais esclarecidos. Tá certo? Aí aqui, Chico Xavier
Chico Xavier vem dizendo assim: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Nos dias de temporal, por dentro do coração, refugiemo-nos no santuário da prece. A prece é força da vida ao nosso dispor. Por ela, anjos e homens se encontram, facilitando-nos a comunhão com Jesus para a execução de nossas tarefas. Então, a prece é a nossa maior ferramenta, não só de ligação à espiritualidade, como no trabalho da nossa limpeza pela espiritual e dos ambientes que nós frequentamos, não é verdade? Então, a verdadeira oração é o bem operante, hora de ação. Então, não é só orar, nós estamos agindo ali, nós estamos trabalhando, né? A ação consciente liberta a criatura da dependência constrangedora e nociva ao seu progresso ascensional. Então, ação consciente, libertação, treinamento dessa ação consciente cada vez mais. E qual é a forma de treinar isso? É praticando bem, exercitando no centro espírita, onde tiver. Qualquer exercício que a gente pratique o bem ao irmão necessitado, nós estamos, na verdade, nos aperfeiçoando. Não é verdade? E é o que ele está dizendo aqui. Com certeza. As parcerias conquistadas pelo esforço constante, bem direcionado, contribuem com recursos incalculáveis, vitais à organização, transformação, iluminação e expansão da consciência. Eu até estava lembrando um livro chamado... é um livro empresarial, chamado O Aprendizado... É um livro que fala do aprendizado pelo exercício, pelo dia a dia, pelo trabalho, né? Educação pelo trabalho. O que é isso? Educação pelo trabalho. É muito mais eficaz você aprender porque você está botando a mão na massa e está exercitando aquilo, do que aprender simplesmente lendo e não botando nada em prática. Quantos de nós lemos muito, somos aculturados e não fazemos nada pelo próximo? E quanta gente não sabe nem ler, mas está com a mão na charrua, como diz o Evangelho, está trabalhando, está buscando ajudar o próximo e está crescendo exponencialmente. Então esse é o exercício, a ação. A segunda vertente do pensamento trata de matéria-prima da mente, o plasma que dá forma aos pensamentos e alimenta as figuras da imaginação. Nossa imaginação é fértil, né, gente? Então, ainda estamos no estágio em que as imaginações às vezes se perdem. Você tem que ir lá e puxar ela. Opa, vem cá, minha filha. Senão ela vai embora e você se perde por aí, porque nós vamos dando asas à imaginação, né, dentro da nossa percepção espiritual, e às vezes nós nos perdemos, não é verdade? E aqui ele fala, quesitos como responsabilidade, inteligência, discernimento, capacidade, utilidade e valores ético-morais serão imprescindíveis para a qualidade e a quantidade dos elementos assimilados. Então, está claro, né, gente, que esses elementos, por mais que algumas pessoas falem, isso é caretice, isso não pode, isso aí é demais, tal, a gente escuta muita crítica desse tipo, né? Mas ele está deixando bem claro aqui, quesitos como responsabilidade, temos que ser responsáveis. Temos que exercitar nossa inteligência através da leitura, discernimento, capacidade, utilidade e valores ético-morais. São as ferramentas que nós precisamos trabalhar para poder progredir. Queremos nos iluminar? Esse é o caminho, não tem outro. Saber discernir na sociedade o que é certo e o que é errado, não é verdade? Quantos de nós ainda não sabemos discernir nada? As pessoas dão as opiniões mais equivocadas no mundo, você fala, não é possível que essa pessoa pense dessa forma. É verdade. E a gente vê isso, mas não podemos criticar também, porque... Cada um no seu momento. Exatamente. Cada um na sua essência, no seu momento.
Você pode até comentar e conversar, se você tiver esse tipo de acesso à pessoa, né? Ou até particularmente, como dizia Jesus, vai para um canto e conversa. Pondera. Se a pessoa estiver apta a receber aquilo. Mas, na verdade, no nosso nível espiritual, normalmente isso é visto como uma crítica, então não pode falar. Então a gente tem que ter muito tato, muita percepção para poder fazer esse tipo de coisa. Fora isso, é exemplo. A gente tem que fazer o melhor possível para que as pessoas olhem para você e falem, opa, essa pessoa está fazendo melhor que eu, então eu vou melhorar também porque eu quero chegar lá, né? Mas é difícil ainda, né? Muitas vezes o nosso exemplo não é dos melhores também, né, Aurélio? Ainda estamos no caminho. Estamos lá, estamos chegando. Chegando a regeneração ainda, né, Aurélio? Vamos chegando, estamos longe da iluminação, né? Nossa, mas vamos chegar isso. lá também. Nós temos que nos motivar. Eu penso assim, gente, há 50 anos atrás não havia televisão nesse mundo. Em 50 anos, como é que o mundo progrediu? Então, eu acho assim, que nos próximos 50, a curva é exponencial, ela faz isso. Ó. Então, eu acho que a gente ainda pega um mundo melhor, Aurélio. A gente vai pegar ainda um pouquinho. Até porque nós estamos trabalhando para isso também. Não vamos certeza. pegar só porque vai chegar a hora de vocês merecerem. Nós temos que ralar muito para que dar o exemplo, ajudar as pessoas, né? Para que o mundo daqui a uns 20 anos Joana seja mesmo melhor. já falou que em breve, tá, estarão reencarnando vários espíritos de luz até 2025. Francisco, já reencarnou Emmanuel. Isso, e vem, inclusive, parece que ela também, né? Ela está vindo. Agora, não nos iludamos, são poucos, né, na verdade, são poucos espíritos desse nível, dessa envergadura, né? E que já carregam muitos, né? Nós todos somos filhotes de Joana, por exemplo. Cada grupo segue a sua falange, né? De espíritos mais iluminados, mais preparados, né? Mas nós não nos iludamos. Se nós não arregaçarmos as mangas, não atuarmos nas comunidades, nesses pequenininhos que estão nascendo, que a gente plantando a sementinha agora, nos próximos 10 anos, lá daqui a 30 vão ser cidadãos desse mundo, nós não vamos ter um mundo melhor. Então, tem que arregaçar a manga mesmo, pegar na charrua e tocar para frente com a educação desses pequenos que chegam para a gente poder, na pior das hipóteses, como diz a Iraci, reencarnar no mundo melhor, né? Com certeza. Porque nós vamos reencarnar e aquilo que nós plantarmos agora é o que nós estaremos recebendo no futuro. Continuando aqui, ele fala no processo análogo. Estou na página 247, tá, gente? Para quem está acompanhando aí o livro, terceiro parágrafo. O processo é análogo ao da semente lançada ao solo. Olha que interessante essa comparação. Que, segundo a sua capacidade germinativa, atrairá os nutrientes necessários à germinação, ao nascimento, ao desenvolvimento e à frutescência. A dissertação de Kardec, comentando a resposta dada pelos orientadores espirituais à questão 613, é reveladora. Cada espécie constitui um tipo absoluto, física e moralmente, e cada indivíduo tira, na fonte universal, a soma do princípio inteligente que lhe é necessário. Quando ele fala em indivíduo, ele fala em nós, indivíduos, né, na oração, na meditação, na captação dessas energias que estão aí pelos ambientes, pela terra, através da natureza, dos mares. A gente capta muitas energias nesses locais mais com menos formas de pensamento, né, intensas. Mas ele está falando dos elementos, né, que o indivíduo tira. Esse indivíduo pode ser também os indivíduos infinitesimais, os elementais, todos que estão na natureza estão em progresso, em processo de crescimento, de progresso. E cada um, para se materializar com aquele, vamos dizer assim, corpo físico, tem uma energia ali que é a vida, que faz com que ela se manifeste. Uma célula, por exemplo. Uma célula, quando morre, o que gera? Um monte de átomos ali que se dispõem, se desintegram ali. Se dispersam e vão para a excreção. Continuam aqueles átomos na sua evolução, mas a energia celular que a habitava,
que fazia com que ela fizesse todo o processo de trabalho para gerar energia, que é o objetivo maior da célula, não é isso? Além de formar nosso corpo físico, ela está ali gerando energia, ATP, trifosfato de adenosina e outros elementos provenientes do ciclo de Krebs, enfim, dos alimentos que nós enviamos a elas, não só os físicos, como os espirituais também. Então, aquela energia celular, que já é complexa, para habitar um elemento celular, que não é, ele é formado por trilhões de átomos ali, né? Em todos os seus níveis de moleculares e tudo mais. Então, aquela energia toda que habita uma célula, já é uma energia mais elaborada, e que está ali fazendo aquela célula exercitar, né? Executar suas funções, não é verdade? Isso é semelhante ao mosquito que está voando aqui, ó. Não tem não, tá? Mas ele está com aquela energia, vida. Quando esse mosquito morre, o que acontece? Ele se desmorona e aquela energia continua buscando, é uma energia psi. Assim como nós. O que acontece conosco quando desencarnamos? O físico vai para continuar a sua caminhada, os trilhões, 6 trilhões de átomos, não é verdade? E o que sobra? Perispírito, que é um complexo energético já de uma evolução bem acima, né? E o nosso espírito, que é a maior complexidade que nós temos. Quer dizer, quando nós nos desencapsulamos do corpo físico, o que nós vemos aqui na matéria é um corpo se desfazendo. E, na verdade, aquela energia que fazia o corpo físico se manifestar, se movimentar e fazer as ações necessárias, como as células e como os outros elementos da natureza, ela, no primeiro momento, se desprendeu, mas não se perdeu. Não. Tanto que nossos espíritos continuam com seu perispírito na sua caminhada evolutiva. Não é verdade? Perfeito. Continuando aqui, ele fala assim, que evidencia-se pela frase em destaque, a frase em destaque é: segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, cada espécie é aquilo que nós tínhamos falado, né? Cada espécie constitui um tipo absoluto, físico e moralmente, e cada indivíduo tira da fonte universal a soma do princípio inteligente que lhe é necessário. Aí ele dá uma negritada aqui, dizendo: segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. Então, cada um de nós tem uma função aqui na natureza, não é verdade? Então, quanto mais complexos, mais evoluídos, corpos mais complexos e mais aptos. Nós, vamos dizer assim, ganhamos, nós atraímos. E por isso que, na medida que vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos cada vez mais adquirindo partículas para os nossos corpos físicos, mais quintessenciadas. Por que Jesus nunca se resfriou? Alguém escutou falar que Jesus teve uma gripe forte, ficou deitado lá e não conseguiu levantar aquela semana? Por quê? Porque é um espírito de tamanha luz que as partículas que ele consegue atrair, não há doença ali. Não há como atrair partículas que vão... E, além disso, a mente... Ele não desequilibra, a essência, né? Ele não desequilibra o mental para passar para o soma, né? Além das partículas que ele consegue atrair, né, através do processo reencarnatório, que dizem aí alguns mais esotéricos que o corpo dele era até fluídico, né? Kardec não fala isso, os espíritos não confirmam, mas é até uma coisa lógica, né, de acreditar. Mas, enfim, uma mente mais ampla atrai partículas mais sutis, menos materializadas. Nada demais, né? Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, nós podemos, sim, entender que essa mente já plena, no nosso entendimento, ela transmite para aquele corpo plenitude, harmonia, saúde, física e espiritual.
Essa é a realidade. Então, quando vamos parar de sofrer as doenças do mundo? Quando nossas mentes, nossas percepções estiverem mais amplas. Quando estivermos mais equilibrados, mais harmoniosos, fazendo as escolhas mais certas, com o nosso livre-arbítrio mais aprimorado, escolhendo as coisas que são para a evolução do espírito e não para a locupletação na matéria, é assim que funciona, é a lei. Então, se já sabemos disso, por que não fazer, né? É que ainda é difícil para nós. Aí ele continua, evidencia-se pela frase em destaque a capacidade condutora do ser que assimilou uma porção desses princípios inteligentes, visando qualquer fenômeno de construção, expansão e burilamento da natureza interna ou externa, considerando que todos os seres também são natureza. Somos sua cópia em miniatura e, ao mesmo tempo, parte integrante dela em plano maior. Porque somos formados por matéria randômica, fisicamente falando, não é verdade? Então, se essa matéria randômica está no universo, está nas estrelas. Então, nós somos formados pela mesma matéria das estrelas. Agora, na medida que nós burilarmos os nossos mentes, nossos pensamentos, vamos adquirindo estrutura emocional suficiente para atrair matéria menos grosseira, né, mais quintessenciada. Dessa maneira, podemos atrair a matéria-prima ou as forças orientadoras, princípios inteligentes treinados em forma de matéria elementar, matéria mental, ou sublimados como virtudes. Então, esses elementais, que nós achamos que são todos iguais, não, eles têm a sua gradação evolutiva também. E aqui ele fala, olha, princípios inteligentes treinados em forma de matéria elementar. Então, são partículas, subpartículas, que estão ali energizadas por princípios inteligentes mais harmoniosos. Ou sublimados como virtudes. Olha só que fantástico. Porque o que traz a virtude? Caridade, né? A virtude normalmente traz caridade, porque quando nós somos virtuosos, nós não acusamos, nós oramos pela pessoa, nós não nos aborrecemos, não temos mágoa, nós amamos. Então, todas essas emoções mais purificadas, elas são carregadas de espíritos inteligentes, e de princípios inteligentes, já mais treinados, mais sublimados como virtudes. Né? Porque, pensem, o que é amar? É emitir ondas, formas de pensamento harmoniosas para aquela pessoa que nós queremos bem, ou para aqueles seres, quando já temos a nossa consciência mais ampla. E quando nós já temos essa consciência mais ampla, como Jesus tem, ele consegue amar o mundo, independente do que estejam fazendo para ele. É o amor incondicional. Olha a quantidade de energias, de princípios inteligentes que estão à volta dele, e ele está emanando aquilo como jatos de energias purificadas que atingem as pessoas. Não é verdade? Então está aqui, está claro isso. Ambas serão trabalhadas nos laboratórios mental, psíquico, físico e no meio ambiente, a depender da construção e da meta almejada pelo condutor. Então, somos sempre corresponsáveis, somos sempre muito cobrados por aquilo que nós emanamos e que fazemos, né? Sempre. Então, não adianta a gente se esquivar, não, isso aqui eu posso, aqui, tudo a gente pode, né? Mas, na medida que a gente vai se esclarecendo, nós vamos sendo mais cobrados. Quanto mais recebemos, mais seremos cobrados, porque nós já sabemos. Aquele que não sabe tem mais condescendência da própria consciência, na verdade, né? Do que aquele que não sabe, que nunca se deu ao trabalho de saber, porque são elementos, ou elementais, apesar de já humanos, que estão ali vivendo apenas, porque não quiseram ainda ter a oportunidade de entender algo mais amplo. Mas quando nós já temos a oportunidade e buscamos, nós assumimos responsabilidade. Aí a cobrança também vem, porque amplia mais ainda a nossa capacidade de nos autoavaliarmos, né?
Aí ele fala aqui na página 248, André Luiz e Kardec, o metabolismo simboliza-se, desse modo, a direção espiritual. Subordina-se, né? Subordina-se. Eu falei o quê? Não sei o que você falou. O metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha. E em plena floração da inteligência podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico. E com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Chico Xavier, Evolução e Metabolismo. Né? Metabolismo do corpo e da alma. É preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria de suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. Então, está tudo à nossa disposição, né? Cabe a nós trabalhar. Fazemos a nossa parte. Fazer a nossa parte. Continuando, ele fala na terceira vertente do pensamento, portanto, é o mecanismo em si, o laboratório mental e suas amplas forças latentes, nesse ambiente onde nada é impossível de se realizar, desde que observemos a lei com letra maiúscula aqui, né? Lei maior, lei do Pai. Né? Isso. Desfilarão os potenciais exercícios no espírito imortal, tais como desejo, inteligência, imaginação, memória, etc., que constituem o que, no universo quântico, considera-se como possibilidades infinitas, e dentre estas, as probabilidades possíveis. No entanto, é necessário querer saber e fazer, ou seja, decidir e pensar, discernir e arquitetar, realizar e promover, para o bem e para o mal. O espírito assemelha-se a um empresário cuja coragem é o seu porta-voz e a vontade o seu gerente geral. Alguém já viu em alguma empresa um gerente graduado, está para baixo, está desmotivado, está reclamando da empresa, se acontecer, ele está demitido no dia seguinte. Não é verdade? Com certeza. O gerente geral é aquele cara que está motivado, que veste a camisa, que adora a empresa, que quer ver a empresa crescendo, que ele cresce junto, está motivando as pessoas, está olhando melhor em cada um, e não as críticas. Esse é o modelo mais desejado, né? Mais desejado nas maiores empresas, evidentemente. Tem empresas que não têm, mas tudo no seu momento, da sua forma. Tem empresas que não conseguem pagar um gerente geral desse nível. Aí paga um gerente que não tem tantas habilidades, mas também não está ali para motivar, né? Ou para fiscalizar, muitas vezes. Né? Mas a gente percebe que o gerente geral, normalmente, ele não fiscaliza mais, porque os comandados, vamos dizer assim, os liderados, ele é um líder, ele não é um comandante, ele sabe liderar. E ele sabe da capacidade de cada um, e ele aproveita o potencial de cada um para que aquele potencial aumente a capacidade dele como líder de olhar mais para frente, olhar antecipadamente. Né? E isso funciona no plano espiritual, porque isso aqui na Terra é o modelo de lá. Não é verdade? Então, ele fala aqui que o empresário, espírito, expressa o seu desejo aos arquitetos, pensamentos, que após a elaboração do projeto, repassam-no aos mestres de obra, centros de força ou vitais que capacitam e especializam os operários, são as células, para a sua execução. Esse parágrafo aqui é perfeito. Né? A gente que mexe com obra sabe que é exatamente assim. Agora, o empresário que não tem a sua harmonia, a sua habilidade completa, ele fala uma coisa aqui, chega lá no mestre de obra, tudo distorcido.
a sequência tem que estar muito harmônica para que as tarefas, as ordens, as etapas sejam todas repassadas com seu devido, da sua devida forma, né? Com a sua devida eloquência, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa que está no nível menor não entende nada do que está falando. Então, até isso você tem que saber como transmitir, na verdade. E a comunicação, né? E quando eu falo comunicação, é a comunicação mental também, a nível espiritual, é essencial para que toda a cadeia possa aproveitar da melhor forma aquilo que o arquiteto maior pensou, plasmou, elaborou. E chega lá no operador, que é a célula, né, que ele fala aqui, na execução bem feita. Então a gente fala assim, porque as doenças vêm da mente. É exatamente isso. A mente é o arquiteto, é o empresário, né? O espírito, o arquiteto que está sendo liderado pelo empresário, são os pensamentos. E esses pensamentos, que após a elaboração do projeto, repassam aos mestres de obras dos centros de força e vitais, né, todos os nossos chakras, as nossas energias, que passam para as células. Pronto. Está a célula sã ou com problemas. Resta a nós percebermos esses problemas quando aparecem. O ideal é que eles sejam percebidos antes, para que não apareçam, não é verdade? Mas quando aparecem, a gente tem que saber por que apareceu. É aí que está a hora do entendimento, do autoconhecimento, para entender o porquê daquela reação, da onde está vindo, mas entender que tudo veio lá do empresário maior, que é o espírito. Eu não sei quanto tempo falta. Estamos no horário? Então, desculpa. Bom, continuando então, a quarta vertente do pensamento é a intenção, ou seja, o desejo sincero de mudança. Eu acho que aqui é o nosso momento, né, Aurélio? Você não quer mudar? Exatamente. É o que eu mais quero, é mudar e eliminar de vez as minhas subpersonalidades, que são difíceis ainda estão muito afloradas. Mas eu já percebo, eu já sei que eu fiz errado, eu já sei que eu pensei errado. E não é só fazer, porque muitas vezes a gente faz para a plateia, mas no pensamento está fazendo coisa muito pior. Então, nós temos que entender que a nossa meta é trabalhar o pensamento. Muitas vezes a gente fica achando que é só ação. Não devo fazer isso porque é antiético, porque é imoral, porque... Mas muitas vezes você não está fazendo nada disso, mas você está com um pensamento tão tumultuado, tão contaminado, que nós já estamos transmitindo para o ambiente as piores vibrações possíveis, né? E aqui ele fala, coisa importante, né? Que fala assim, o desejo sincero de mudança, a meta escolhida e a ideia nobremente elaborada, que objetivam adquirir valores intelecto-morais e aperfeiçoá-los. Então a gente tem que ter esse desejo, essa vontade. Exatamente. Né? A semana passada uma pessoa chegou e falou assim, nossa, vocês estão querendo fazer uma obra social lá na comunidade, será que vocês não estão num caminho muito difícil? Você vai estar em contato com tanta dificuldade, tanta... Aí, assim, no primeiro momento você escuta aquilo e fala, eu acho que eu estou meio doidinho, né? Mas aí você busca numa instância maior a energia para que fortaleça a tua mente e diga assim, vai em frente que é por aí, e seja o que Deus quiser. Porque e qual foi a virtude? Foi a vontade. Tá? É a vontade exatamente a vontade, o desejo de transformar alguma coisa. Então, porque você tem um desejo, uma meta muito maior, que é cuidar daquela comunidade, daquelas pessoas e poder transformá-las, ajudar a elas transformarem. É verdade. E se você ficar pensando em você, nas consequências, nas dificuldades que vão haver, você não faz mais nada. Vou para casa, vou ficar quietinho, vou ver Netflix toda noite, vou continuar na minha vidinha, tranquila, e não vou mexer uma palha, porque cada vez que eu mexo, é mais dificuldade. Mas também tem as benesses, não é verdade? Porque, da medida que você vai se aperfeiçoando, vai buscando no trabalho mais árduo, buscando o bom, o que é melhor para
para vários irmãos que estão com você, não é só a satisfação, é o autoentendimento, são as energias que a gente vai adquirindo. Evidentemente que ninguém vai fazer nada irresponsavelmente, de peito aberto, mas vamos usar as nossas convicções, as nossas inteligências, as nossas bagagens morais, espirituais e intelectuais para fazer aquilo acontecer. E quando você tem um grupo que está unido com essas aptidões para que isso aconteça, por que não ir em frente e fazer o que tem que fazer, não simplesmente se abnegar, não vou fazer porque isso me traz desconforto, isso é perigoso, isso é aquilo, que é o que acontece na nossa sociedade. A gente escuta tanta coisa errada e ninguém se manifesta porque não é legal manifestar, porque a pessoa vai ficar sentida, mas nós temos que nos posicionar com educação, com equilíbrio, mas o mundo está na mão, tem que estar na mão das pessoas de melhor índole, das pessoas mais habilitadas, porque senão isso aqui vira uma Sodoma e Gomorra, não é verdade? Foi assim que chegou, porque não haviam almas ali habilitadas para trabalhar no bem, para mudar a forma de agir daquelas pessoas, ou se haviam poucas. Então, quanto mais unidos, mais pessoas estiverem à frente desse tipo de movimento, mais fortalecidos seremos para conquistar os objetivos, porque seremos mais fortes, mais seguros, nos sentiremos mais seguros por estarmos em grupo. E aí ele conclui dizendo assim: esses valores caracterizam o verdadeiro homem de bem, cujo patrimônio essencial são as virtudes. Para tanto, o ensino universal dos espíritos estabelece e sintetiza o roteiro que consta no Evangelho, que fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Na sua maior pureza, questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei e se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se ele fez aos outros tudo o que gostaria que eles fizessem. Então, essa passagem do Evangelho, né? É uma passagem muito linda. Sede perfeitos, né? Exatamente, é uma passagem que se a gente refletir um pouco, tá, sobre isso, né? E o quanto daqui a gente pode fazer tudo isso, esse questionamento diariamente para a gente, né? Ainda é difícil a gente fazer tudo isso, mas está aqui a fórmula. Vamos trabalhar, vamos tentar buscar. Ele continua aqui: o homem se esforça seriamente por se melhorar e assegura para si a felicidade, já nessa vida, além da satisfação que proporciona à sua consciência. Ele se isenta das misérias materiais e morais, tudo que nós falamos hoje, né? Que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não entregará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo. Quanta coisa difícil, né, gente? Ai, meu Deus. A gente vive mergulhado em tudo isso aqui, né? E estamos sendo testados. Mas o importante é nós percebermos aquilo que ainda nos atrai, aquilo que nos prende, né? E trabalhar naquilo. Não temos que ficar baixo astral. Pô, mas eu não consigo fazer isso tudo. Não, mas está aqui a receita de bolo. Vamos trabalhar. Vamos tentar ir aos poucos melhorando isso, né? Terá a paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera, evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés de fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Então, gente, quando
alguém vier dizer assim que isso tudo é bobagem, isso tudo é utopia, manda ler esse Isso pedaço do daí Evangelho, né? Porque não, essa da última é da Obras Póstumas, né? é, E que é fantástico essa passagem de Kardec, verdade. né? No seu último livro, né? Aí ele continua aqui, ó, complementando o processo, a quinta vertente agora, né? Aqui ele fala em 5 vertentes do pensamento. Essa é a quinta. É o resultado consequente de todas as vertentes acima citadas. As inteligências moral, espiritual, emocional, afetiva, intelecto, educativa reprogramam a mente. Ok? Então, está aqui. Inteligência moral, espiritual, afetiva, intelectual e educativa. Reprograma a mente. É o exercício constante que vai fazendo a mente ficar cada vez mais trabalhada, mais harmoniosa. Esta altera o perispírito, que promove o corpo físico ao estágio seguinte, o da energia psi. Está aqui, gente. Tá? Então, tudo isso somado na quinta vertente do pensamento faz com que nós não precisemos mais reencarnar na matéria. A energia psi passa a ser o seu corpo, né? o seu manto corporal, assim como ele é quando nós desencarnamos. Mas quando nós atingimos tudo isso que está na quinta vertente, nós não precisamos mais reencarnar. Por quê? É um mérito? É ciência isso, gente. Você atrai as partículas que fazem, que moldam o teu corpo físico, que precisa reencarnar para experiências aqui no planeta, ou nos mundos materiais. Então, a gente trabalha com essa busca energética de partículas que formam aquela matriz do corpo físico. Na medida que nós vamos nos desvencilhando daquilo que nos prende à matéria, nós não precisamos mais atrair essas partículas materiais e, consequentemente, nos livramos dos mundos materiais. Vamos buscar outros ambientes apenas com a matéria psi. Por que é a matéria psi? É a matéria que está fora da matéria da tabela periódica. É a matéria espiritual. Essa matéria que está fora antes do hidrogênio e depois do urânio. É uma matéria quintessenciada, que nós não sabemos ainda de que é feito o nosso perispírito. Que matéria é essa? É hidrogênio? É oxigênio? É carbono? É nitrogênio? Não. São partículas, são psiátomos, como diz o Hernani, né? Assim como tem os átomos, existem os psiátomos. O que são os psiátomos? São os átomos que formam as mônadas espirituais, que são as complexidades que vão se interagindo, habitando cada elemento que vem à reencarnação para trazer a vida àqueles elementos. Não é isso? Da mesma forma que nesse momento que a gente está passando de transição de um mundo de prova de expiações para um mundo de regeneração, haverá no planeta Terra mudanças físicas e mudanças de campos eletromagnéticos que vão fazer com que os espíritos que vierem para cá, eles têm que estar vibrando na mesma energia. Por isso que está havendo esse degredo de espíritos que não terão capacidade de conviver no campo eletromagnético, que será o novo campo do planeta Terra, de planeta de regeneração. Exatamente. Mais à frente, na 251, ele fala assim: o espírito é semelhante a um jardim, no qual a consciência é o jardineiro e as virtudes cultivadas são as flores. Ser livre e feliz é uma opção perfeitamente coerente com o nosso modo de vida e inerente a ele. Tá certo? Perfeito. Finalizando nesse ensaio sobre o pensamento, reiteramos que ele é parte integrante da vontade. Esta é o próprio espírito em ação, a essência do ser imortal. Leon Denis, em suas iluminadas reflexões, assevera: o poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem
suas forças na razão dos esforços. A vontade é a gerente esclarecida, ordenadora e orientadora da mente, o veículo essencial da manifestação da consciência. A mente é a fábrica das ideias, os olhos da alma ou o terceiro olho. Os pensamentos manifestados são os inúmeros potenciais do espírito, os arquitetos idealizadores, as forças criadoras e plasmadoras da realidade em elaboração. Por fim, o perispírito fotografa as ideias plasmadas, isto é, a imagem mental gravada nos tecidos sutis da mente, e as telegrafa para o corpo físico a mão de obra especializada, ou seja, a força realizadora incumbida da execução das ideias elaboradas. Desejando, escolhemos. Escolhendo, idealizamos. Idealizando, construímos a realidade que almejamos. Falando e agindo, concretizamos a escolha desejada. Então, tudo é uma sequência. Ampliando seu pensamento, acrescentamos, antes da vontade, a coragem. Antes da coragem, o saber. É preciso ainda, como coadjuvante desse enredo, a coragem para acioná-la e o amor para fortalecê-la. Portanto, sem esses elementos, a vontade permanecerá enfraquecida. É o que nós estávamos falando aqui. Essa a obra social Mãos Unidas, que vai lá para a comunidade, vai encarar de frente lá todos os problemas que existem, vai fortalecida, porque há coragem, há vontade e há amor para fortalecer tudo isso. E sabemos que as dificuldades serão as necessárias para o crescimento de cada um de nós. Não é verdade? E na medida que nós nos doarmos a essas mentes, a esses irmãos mais necessitados, com certeza estaremos crescendo muito ainda nessa encarnação. É preciso ainda, como coadjuvante nesse enredo, já falamos, no Espiritismo, querer é filosofia, saber é ciência e amar é vivência. A filosofia consola, a ciência esclarece e a moral liberta. Então, tudo que a gente precisa ouvir, né, para que possamos entender cada vez mais a nossa função aqui no planeta. Por que estamos aqui? Por que esse grupo está reunido aqui no Seja? Em outras casas espíritas, em outros lugares também, não é só o espiritismo. Tanta gente fazendo bem. Esses grupos estão unidos com o objetivo de ampliar consciências e crescer. Essa é a forma que o Pai Maior trabalha, né, no universo como um todo. Tudo está evoluindo, tudo. E ele usa os elementos necessários em cada mundo, em cada orbe, em cada galáxia, que são os seus arquitetos que vão passando a sua forma de pensar, de agir, de fazer a lei aos irmãos, a nós menos esclarecidos, para que possamos progredir também. Acho que por hoje, né? Não sei se está no horário. Como é que estamos? Estamos no horário? Ok. Então, por hoje é isso. Chegamos até a página 253, tá bom? Isso. Então, estamos perto de acabar esse capítulo aqui. Ok, minha gente? Então, foi um prazer, né, estar com vocês em mais uma noite de estudos. Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês todos. Com certeza foi, porque para nós foi, né, Aurélio? Com certeza. Sempre Porque aprendendo. os maiores aprendizes aqui somos nós, né? Porque a gente fala daqui, está pertinho do ouvido. É ouve verdade. rápido. Então, estamos todos juntos, no mesmo barco, no mesmo nível. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Tá bom, gente? Então, vamos elevar nossos pensamentos para agradecer ao Pai Celestial a oportunidade que temos de aqui estarmos em benefício da sua obra, da sua lei. Que possamos ser os soldados, os elementos que servirão para a concretização da paz, da harmonia, do amor no planeta Terra, que
que está em processo de evolução também, como nós, que possamos ser os elementais, os elementos de ligação e de ajuda aos irmãos mais necessitados, que Jesus possa abençoar nossas vidas, as nossas vontades de crescer, de progredir, de ampliar as consciências, nos dando força para isso, nos dando coragem, que a nossa vontade seja cada vez maior de atingirmos esses objetivos, sempre com o amparo dessa espiritualidade querida que está sempre nos ajudando a superar os desafios e a vencer os nossos obstáculos e as nossas dificuldades. Então, que eles possam estar nos lares de cada um de nós, nesse momento, limpando todo o ambiente, retirando todas as formas negativas, os pensamentos negativos, e levando a luz, a paz e a harmonia a todos os lares que nos ouvem. Que assim seja, que eles estejam conosco agora e sempre, graças a Deus. Boa noite.